Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, no horário em que você estiver, está começando agora o terceiro episódio do Conde Comunica, o podcast, como o próprio nome diz, que une esse universo condominial à comunicação. A gente quer levar para você técnicas, formas de se comunicar melhor em condomínio, resolver conflitos de uma forma leve, assim como é o nosso podcast. E eu quero agradecer todos vocês que mandaram perguntas no Instagram do Bahia Notícias, no meu Instagram. A gente precisa da participação de vocês, hein? Quer ver uma coisa boa de se mandar em grupo de WhatsApp? Nosso link. Pega o link aqui do episódio, dos episódios anteriores e manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Eu tenho certeza que não vai ter treta. Você só vai receber elogios e agradecimentos. E olha, também segue a gente aqui no YouTube, ativa o sininho, dá seu like, porque é muito importante para a gente poder levar esse podcast para cada vez mais pessoas que se interessam e que precisam dessas informações. Não é mesmo, Monique? Sim, não esqueçam de mandar perguntas, sugestões de temas e até de pessoas. A gente procura trazer especialistas da comunicação e também do direito condominial. Afinal, Jamile Vieira é uma advogada especialista em direito condominial e hoje temos aqui, eu já vou dar spoiler, porque nós temos duas mulheres maravilhosas, em lugar de destaque, como eu gosto, empoderadas, para quem gosta dessa palavra, que é mais nova, mas, na verdade, no bom baianês, retadas, como eu gosto. Uma, inclusive, me viu começando no jornalismo, quando eu tinha 18 aninhos, no meu primeiro estágio na TV Aratu, que na época era a Rede Globo. Eu sou Monique Melo, jornalista com muito orgulho, essa seria a minha escolha. Sempre, em quantas vidas vivesse, amo de paixão o que eu faço. E sou comunicóloga, tenho há 30 anos a Tersuici Assessoria de Comunicação, que cuida de imagem, reputação e influência. Mas agora, Jamile, vamos agradecer rapidamente aos nossos patrocinadores, porque eu quero apresentar essas nossas convidadas. Eu também, eu tô tão feliz. O papo vai ser demais. E no final tem a surpresa. E a nossa doutora também tem o quadro Pode, Doutora. Então, as perguntas, as orientações jurídicas também são muito importantes, além da comunicação, para boa convivência e comunidade, que é o que a gente está precisando, com muita leveza, respeito e afeto. É isso aí. Tito, coloca aí a marca do nosso primeiro apoiador. Olha, essa hoje, realmente, a gente começa a semana para gravar esse podcast com o Efeito Zama. Vocês precisam conhecer, gente. Sério, ela transforma. É Zama Brasileiro, melhor salão de beleza de Salvador. Fica aqui na Pituba. Vale a pena vocês conhecerem. Acessem o Instagram dela, Zama Brasileiro, e conheçam o trabalho dessa mulher maravilhosa. Aliás, como Monique falou no último episódio, todos os nossos apoiadores são empresárias baianas que estão aí movimentando o mercado de Salvador e da Bahia. E empreendedoras mulheres. Exato. E venham, queremos mais, temos que mostrar esse trabalho. Os homens também podem vir patrocinar. Lógico, não tem preconceito aqui não, viu, gente? Mas queremos as mulheres... uma sociedade equânime, justa, perfeito. Porque assim a gente consegue se comunicar melhor. Precisamos ter lugares diferentes de fala para acertarmos na mensagem e na audiência. Vamos nessa. Vamos pro próximo, Tito. Música e curadoria de moda, que nos veste, maravilhosa. Obrigada, adorei esse meu blazer. Quem mais? Jamile Vieira. Tersuici, que esse ano completa 30 anos, essa agência de comunicação, de assessoria de comunicação maravilhosa, que é a minha agência de comunicação também. Eu me acho. Casa Tua, por Cris Peleteiro, que embeleza aqui a nossa estante. Ela é uma loja de decoração, de objetos e de móveis também maravilhosos, viu? As nossas casas são todas com móveis Casa Tua. Até porque a gente usa. Quando a gente fala aqui, é porque a gente acredita, já viu e aprova. É verdade. E a Vatim, porque nós somos o podcast mais cheiroso, mais perfumado do Brasil, da Bahia, quiçá do Brasil. E hoje
Vai ter presentinho para os nossos convidados. Cadê o seu para você dar para nossa outra convidada? Vocês vão receber, ó, já deixar elas aqui, ó, curiosas. Todos os nossos convidados recebem. E é a Vatim, da loja do Shopping Barra e da loja de Guarajuba. Mandar um beijo para Márcia, que é a nossa patrocinadora. Márcia Miranda. Isso. Um beijo grande. Eu tá empreendedora de ponta que vem arrebentando nesse mercado. Que orgulho. Isso aí. E vamos começar, então? Vamos direto ao ponto. Hoje, aqui no Conde Comunica, a gente vai falar, como obviamente a gente sempre fala, de questões da área condominial e também de comunicação. Como é que a gente pode lidar com essas questões da melhor forma possível? Mas vamos falar também de um papel de um ator desse universo condominial, que na minha concepção, na minha opinião, é imprescindível. Imprescindível não é porque eu sou advogada, mas a gente sabe que o direito condominial, a advocacia condominial e a assessoria jurídica nos condomínios, mais do que nunca, é imprescindível para ajudar nessa resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber minha querida colega, mais do que colega, minha querida amiga, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Bahia. Eu fico tão feliz de falar isso, não só porque é uma mulher nesse posto de destaque, mas porque a gente sabe, nós que estamos há tantos anos advogando nessa área condominial, a gente fica muito feliz de hoje, finalmente, a gente ter esse reconhecimento do direito condominial como um ramo do direito. A gente sabe, quem tem muitos anos nessa área sabe o quanto foi penoso. Você faz parte dessa comissão. Faço parte, com muito orgulho, a convite dela. E sem mais delongas, eu apresento Jamile Mascarenhas, querida. Se apresente um pouquinho aí, querida. Vou deixar com você falar um pouquinho da sua história. Trajetória. Que delícia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Está sendo muito prazeroso estar aqui nesse bate-papo com mulheres poderosas, né, empoderadas. E Jamile, a gente criou um laço assim pelo Instagram. E eu convidei ela, quero você na comissão, assim que eu me tornei presidente, que eu era vice-presidente o ano passado, e me tornei presidente, falei, não, venha para cá, porque você é poderosa, tem ela se coloca muito bem, ela fala muito bem, ela se porta muito bem, então ela representa essa imagem de poder, de perseverança, de resiliência de nós mulheres, né, de estarmos ali buscando esse espaço. E a gente acaba que, como nós somos charás duas vezes... Homônimas, na verdade. A gente é Jamile Costa Mascarenhas e ela é Jamile Costa. Eu sou Jamile Costa Mascarenhas, ela é Jamile Costa Vieira. Então as pessoas confundiam muito a gente no mercado. Até uma semana. Hoje. Até hoje. Às vezes liga pra mim procurando ela, liga pra ela me procurando. Eu recebi um e-mail de um cliente dela. Pra mim, eu fiz Jamile, mandaram pra então, Jamile. Olha, errada. esse nome não é Comunique-se, que o propósito veio no nome, se comunique, de preferência comunique, mas já vi que para direito condominial dá sorte, Jamile Costa. Contratem. E é isso, eu acho que a gente estar nessa posição de destaque é muito importante, né? É muito importante por uma questão social, é muito importante para que nós possamos cada vez mais reafirmar o nosso lugar no espaço, o nosso direito de estar em local de destaque, que é muito difícil, tá? Eu estou indo agora para um colégio de presidentes, que é do Nordeste, então tem vários presidentes de vários estados, e a maioria é homem. Né? Então, a gente está aqui o tempo todo reafirmando, mostrando que a gente pode ser presidente, secretário, pode ser qualquer cargo de confiança e de destaque que a gente vai representar o nosso papel da melhor forma possível. No dia a dia, a gente já enfrenta muitos desafios, né? Porque, geralmente, homens falam mais alto, homens impõem a sua verdade de forma a querer nos silenciar, mas a gente, quando sabe da nossa verdade, nós temos técnica, conhecimento, a gente sabe colocar qualquer pessoa no seu devido lugar. Então, é importante que nós estejamos unidas. A gente até conversou sobre isso esses dias, sobre eu estou, graças a Deus, enxergando nesse mercado cada vez menos aquele movimento de disputa que foi criado pelo patriarcado de forma muito conveniente, para nos colocar umas contra as outras. E eu estou vendo um movimento diferente. A gente estava conversando sobre
sobre isso, não foi, Miri? Graças a Deus que nós estamos aqui, a gente atua na mesma área, estamos aqui no mesmo local, falando sobre a mesma coisa, e a gente não está disputando. Né? A gente sabe que tem mercado para todo mundo, a gente sabe que a gente pode concorrer de forma saudável, e é isso. Parabéns, Maravilha. um grande exemplo na prática. E agora, eu quero que se apresente minha amiga querida, que eu conheço, inclusive, antes do jornalismo, por causa dos pais maravilhosos que ela tinha, que ensinavam muito nos grupos de jovens. Então, já era um exemplo. E Ana, quando eu comecei, já era repórter. Eu vou apresentar, tá, gente? Mas duvido que tenha alguém que não É isso conheça. que eu ia dizer. Dispensa a apresentação. Dispensa. Se apresente, Ana, que você é a cara da televisão. Ana Valéria. O microfone já é uma extensão do braço. Ana Valéria Colares. Oi, gente, é um super prazer estar aqui com vocês, né? Realmente é uma experiência super gratificante poder trocar essas ideias com vocês, apesar de eu não fazer parte do direito, né? Mas faz parte da história da comunicação baiana. Tenho vida em condomínios, né? E uma vida longa de condomínios, e espero poder contribuir com alguma coisa nesse papo da gente hoje. Foram 40 anos de jornalismo, né? Dos quais eu passei 8,5 na TV Aratu, quando a TV Aratu era Globo. Fiquei 1 aninho na TV Itapuã, que foi quando eu fiz o Poder Jovem, que foi um programa que foi super sucesso, eu e Ricardo Henrique. A gente foi um precursor da MTV, né? A MTV nem existia e a gente já fazia um programa com videoclipes. Que legal. E foi uma experiência maravilhosa. E depois fui para a TV Aratu, comecei com TV Mulher, com Regina Selle, minha amada, saudosa Regina Selle. E depois fui pro jornalismo. Ana Virgínia Vilalva. Beijo, pois é, Aninha. Vi jornalista. na barriga da Mames, né? Isso, e eu os também. meninos, Serginho, Nelsinho, vi tudo pequenininho. E depois eu fui emprestada num verão, quando TV Mulher entrou de férias, eu fui emprestada para a Milka, para o jornalismo, e nunca mais saí. Na TV Bahia. Porque, não, na Nosso tua, chefe, nosso chefinho, depois José Milka, fui abraços. Fui para a TV Bahia em 1988, quando a TV Bahia passou a transmitir a Globo. E aí Libório me chamou, eu já era treinada pela Globo, eu era repórter de rede na TV Aratu, era repórter do Jornal Hoje, do Fantástico. E Libório me chamou porque a Globo queria um repórter que já tivesse essa experiência com eles. Eu já tinha ido para o Rio algumas vezes para treinamento e tal. A Globo tinha um processo muito rigoroso naquela época, né? Então... Que não podia nem ter sotaque, lembra, Não podia ter Ana? sotaque, não podia ter Isso cabelo melhorou, grande, tinha que graças cortar. a Deus. E com essa voz lindíssima. Pois é. Viva a Mas era diversidade, a sociedade mudou e avança, né? Pois é, Não mas Ana? assim, eu sinto falta de algum rigor. Eu acho que o jornalismo precisa ter postura. Eu acho que você não pode fazer do jornalismo, de quando você transmite notícias, um palco de levantar bandeiras, não. Porque o jornalista, ele tem que ser isento. Ele tem que estar ali para transmitir a notícia. E uma coisa que Armando Nogueira, maravilhoso, grande mestre, dizia pra gente nos nossos treinamentos: o repórter não pode chamar mais atenção do que a notícia. Verdade. É o contexto, E hoje, né, Ana? Na não. comunicação, o contexto é rei. Pois é, então eu sou militante nessa cobrança de postura que Concordo. está se esvaziando cada vez mais. Eu sei que isso vai desagradar muita gente, mas eu estou aqui para agradar mais, não. Eu estou aqui para dizer o que eu penso, porque foram 40 anos. Afinal, eu e meus colegas de geração ajudamos a pavimentar. Nós asfaltamos essa estrada que hoje todo mundo já pega asfaltada. A gente pegou esburacado, a gente pegou aprendendo. A gente viveu muitas transformações e muitas mudanças, tecnológicas principalmente. Então, era uma mudança por ano, era uma mudança por dia, eram as câmeras que mudavam, isso tudo em cima da gente. E a gente aprendeu. E eu acho que falta um pouco de trazer o repórter. O repórter, ele não é uma influência, gente. Não. Ele Hoje não todo mundo é um quer ser influenciador. influencer. Ele Qual é foi um uma frase transmissor. que você falou, você postou essa semana? Influência com propósito Vamos ou procurar, daqui a era pouco só... eu falo, Tem uma frase importante. Dentro pra ela disso falar. que a Ana está falando, é muito importante, principalmente para os jovens, separar fato de opinião. Jornalista trabalha com fato, mostra os dois lados, ele desenvolve e ajuda com o pensamento crítico. E você que está ouvindo, o leitor, telespectador, que defina o seu posicionamento. Então, acho que isso que você está falando é muito importante, porque hoje, principalmente nas redes sociais, as pessoas dão opinião
opinião. Opinião a gente respeita, cada um tem a sua, mas você tem que entender quem é a fonte, você tem que entender que ali tem crenças. Não, e que é quando você enviesada. está na frente de uma câmera ou de um veículo e que você representa aquele veículo, a sua opinião não significa nada. Verdade. Você tem que transmitir com a maior idoneidade possível, né? Com a verdade, a apuração, que eu acho que as coisas estão escapando. Na época das fake news, isso Não, então e a é muito apuração, importante. gente, né? apuração é tudo. Você na hora de Apuração transmitir é tudo. aquela Essa é a notícia, diferença do tem que jornalismo. apurar. Com certeza. Se E vocês... hoje, eu confesso que eu tenho abandonado um pouco o acompanhamento de notícias em alguns momentos, em alguns horários do dia, porque os jornalistas, eu percebo que eles estão mais interessados em likes, em falar o que agrada, do que a O verdade. que chama É. atenção, a polêmica, não A pode. gente vê isso Eu também sou de outra muito na geração. área da advocacia, É isso, né? dá pra gente... Fala um pouquinho disso aí. Exatamente. Deixa dá eu pra só gente... falar a frase que ela pediu. A influência real transforma percepções e decisões. Então, isso que eu disse, o jornalismo busca minimamente a verdade. Isso. Trazendo isso para a realidade condominial, essa questão da isenção. O advogado, ele deve defender o coletivo, e não o síndico, e não os interesses do síndico. Então, é muito importante que nós estejamos ali de frente para aquela coletividade, deixando isso muito claro, porque muitas vezes as pessoas confundem. E acham que porque foi o síndico que contratou, o advogado está ali para defender o síndico. E o próprio advogado se perde em muitos casos. Né? Porque tem receio, porque foi o síndico que contratou, mas na realidade você tem que seguir o seu propósito para o qual você está ali Quem no seu paga contrato. a conta é o condomínio. Você está defendendo os Exatamente. interesses do coletivo. Então, essa isenção também é importante. Muito importante. Outra frase que Monique falou na semana passada sobre influência é: influência que move é diferente de visibilidade que distrai. Ou seja, o influencer ele tem que levar uma mensagem realmente, influenciar para algo positivo, né? E não simplesmente se mostrar. Catequizar, querer que sua opinião seja a dos Exato. outros. Querer- Agora, eu acho, assim, talvez se eu estiver saindo um pouco do tema, vocês me puxam fique de tranquilo. volta. Mas é importante saber de sua história. Eu acho, assim, que as marcas precisam puxar para a realidade, né? Eu acho que as marcas elas estão seguindo muito uma tendência também para agradar. Enquanto, não sei se eu estou me fazendo entender, dando importância a coisas irrelevantes, né? Então, quando as marcas pararem de monetizar, de pagar por coisas que não vão trazer nenhum tipo de benefício ou transformação para a nossa sociedade, talvez isso mude Ana, positivamente. Você disse, a tecnologia, eu sempre falo que o que ela mais impacta é a forma da gente se comunicar. Então, a importância do influencer, hoje a gente já está vendo, é algo novo, chama atenção. Depois, eu acho que vai se equalizando quem realmente tem conteúdo, quem realmente fala algo de positivo. E as marcas vão vendo isso. Tanto que hoje estão buscando mais nano-influenciadores. Hoje Exato. a gente já vê a queda de alguns outros, porque com as redes sociais também, deu voz a todo mundo. Isso. Então, cada um acompanha o que quer e o que acredita, e até o que eu indico é que você ouça sempre lados diferentes, contraditórios. Claro, hoje é a base Ah. da notícia. é a E base. falando em Ouvir influência, os aí dois lados. trazendo um pouco para o direito, hoje a gente vê muitos profissionais liberais sendo influencers, o que é uma coisa muito, eu acho, salutar. E muitas vezes, quando é feito de uma forma séria, com conteúdo, com técnica, isso ajuda, né, as pessoas. Eu faço conteúdo na internet, Jamile Mascarenhas também faz, mas a gente fala de questões práticas, a gente traz a técnica, a gente traz o direito para Conhecimento, elucidar pra dúvidas. esclarecer, Mas a gente exatamente. vê, não vou falar só do direito, mas inúmeros profissionais liberais que mostram lifestyle, né? O carro do ano, a lancha, a viagem internacional, o que é ótimo também. Lifestyle é importante nessa construção da persona do influencer, mas se for só isso, não tem conteúdo. E aí Acho que acaba chega... levando uma vida artificial e falsa para Exato. E não vende o que realmente ele tem que Importa, vender. exatamente. Porque se eu sou advogada condominialista, o que é que eu vou vender? O meu trabalho como advogada. Eu quero que as pessoas enxerguem em mim a credibilidade, o meu valor, conhecimento. E não o que eu visto, a maquiagem que eu estou usando, isso também comunica. Mas não é o principal. Esse aqui vai ser, né, o plus. Mas o que precisa realmente é isso. Então, eu quero já puxar um outro gancho. Deixa eu só complementar.
a importância e o cuidado do que você posta. Isso que você falou, Jamile, é muito importante, porque a gente tem que ter seriedade. Quando você fala algo, quando você defende algo polêmico, você tem esse lugar de fala, você tem esse conhecimento para falar. Por isso que existem tantos gerenciamentos de crise que começam nas redes sociais, ou também começam na vida real e depois vão para as redes sociais. Porque lá todo mundo hoje com essa mudança. Colegas condominialistas, ouçam a dica aí, porque a gente tem visto, não só condominialistas, mas advogados de uma forma geral, médicos, dentistas. Ouça aí a voz da experiência e da técnica. Tem que ter estratégia, tem que ver quem é sua audiência, tem que passar a mensagem de uma maneira correta, porque senão o preço é cobrado. É uma exposição. Visibilidade, quando a gente se propõe a um trabalho até de assessoria de comunicação, eu brincava sempre e dizia, olha, você coloca o rosto na janela, ou você vai levar tapa ou você vai levar beijo. A assessoria de comunicação existe para ajudar você a ganhar beijo, aplauso, a se comunicar de uma forma assertiva, com a mensagem certa, para a audiência certa, no veículo certo. Que aí a gente acerta. Se levar pedrada, seja o que for, a gente sabe lidar com isso. Porque faz parte também. A gente não vai agradar todo mundo. Né? E a gente tem que entender que quando a gente se coloca numa posição de destaque, de visibilidade, não tem opção. A gente vai estar ali, né, numa predisposição muito grande de ser elogiada ou não. E a gente tem que saber lidar com isso. Tá? A comunicação, a psicologia, enfim, é tudo muito importante. A permacrise, né? Hoje, crise é só uma questão de tempo. É verdade. E tem uma coisa assim interessante, eu sinto muito isso. Eu sempre sou muito cobrada, né? De ter que postar, de ter que estar mostrando coisa. Eu não estou afim. Tem isso porque, também, para né? mim, o que era importante mostrar não é a minha vida. Eu boto, agora foi aniversário da minha neta, então eu boto uma fotinha com ela, não sei o quê. Mas eu não acho que isso seja um tema, um assunto de interesse da comunidade, até porque eu fui jornalista da Globo há 40 anos. Então, para mim, aquilo que passava por mim, aquilo que eu transmitia, eram coisas que realmente interessavam a comunidade, a população. Né? Eu fui editora-chefe do Rede Bahia Revista durante 14 anos, dormia com um caderninho do meu lado. E a minha ideia fixa no Rede Bahia Revista era, vou sair da caixinha, vamos pensar diferente. Então, eu trazia temas que faziam parte da vida e da rotina das pessoas, mas com um outro olhar. Então, um exemplo assim, ciúme, um tema que era temático o programa, né? Ciúme. Aí as matérias que eu fazia eram muito surreais, assim, o povo não acreditava. Ia para a praia de naturismo, mostrar o ciúme naquele ambiente, né? O ciúme do carro que o cara tinha em excesso e tal. Então, a gente sempre buscou mostrar aquilo que interessa para as pessoas, para poder atrair as pessoas para a Bahia, para a nossa cidade, porque o programa entrava depois do Fantástico. Eu era uma das telespectadoras. Então, tinha que chamar a atenção. Então, era chamada a semana toda. É verdade. Que eu gravava para atrair. Mas Muito eram bom. coisas que a gente considerava importantes de verdade para as pessoas. E não... Eu quero pegar esse gancho para falar um pouco do papel da comissão, né, das comissões que existem na OAB Bahia, não só na OAB, mas nas ordens, né, dos advogados do Brasil, de todas as seccionais, e falar dessa influência. A gente estava falando de influência, foi interessante. É interessante que aqui no podcast a gente vinha conversando sobre isso, né, Monique? Que a gente às vezes faz um roteiro, mas os assuntos que vocês, convidados, trazem são tão interessantes. Então, veja, veio essa questão da influência, né? E que é algo muito presente hoje nas redes sociais e na vida dos profissionais liberais, especificamente dos advogados. E eu queria que Jamile Mascarenhas falasse primeiro, né? Qual o papel de uma comissão da OAB, e especificamente da Comissão de Direito Condominial, para depois a gente falar dessa questão da influência, do papel dessa comissão como influente, para depois a gente falar também, quero que você já pegue o gancho para falar do manual que você criou. Então, a palavra é sua aí para você falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, só para lembrar, tá, gente? Eu estou aqui vestindo um Sharp que Jamile Vieira me deu de presente. Então, hoje eu especialmente estou inaugurando. Foi da minha marca. Eu tive uma marca de... Tenham, né? Ela está adormecidinha.
Mas o canto, depois a gente vai falar. Mas eu fico honrada de você estar aqui hoje vestindo Ela o canto. canta, e eu digo que ela levou a música pra moda, criou uma marca, o canto. O canto. Isso, eu fiz questão de usar para prestigiar. Mas, enfim, falando um pouquinho da nossa comissão. As comissões temáticas da OAB, elas têm um papel importantíssimo, né? No sentido de orientar, de trazer com que esses profissionais que estão segmentados, cada um na sua área, nós temos comissão de direito imobiliário, comissão de direito previdenciário, direito de família e o direito condominial, onde a gente reúne especialistas de Salvador, da região metropolitana, onde a gente se reúne para tratar sobre assuntos temáticos que envolvem aí o direito condominial, que envolve esse universo tão plural, porque a gente pode morrer de raiva, mas de tédio a gente nunca vai morrer. Porque o direito condominial é cada dia um desafio novo. Então, na realidade, serve como uma forma de fortalecer esses profissionais e fortalecer, na realidade, a advocacia. Porque, de fato, se nós não estivermos unidos, nós vamos entrar em um cenário de advocacia predatória, um cobrando mais barato que o outro, um querendo tomar o espaço do outro. Então, a gente precisa mostrar que esse não é o caminho. A gente precisa mostrar que nós precisamos lutar juntos para ter uma advocacia mais valorizada, cobrar de forma mais coerente com aquilo que é a ordem. E a nossa profissão, ela, de fato, predomina, né? A importância que nós temos para a sociedade. Saber se colocar, como você trouxe aí uma questão do formalismo, a nossa profissão ela é muito formal, mas não tão formal como era antigamente. Hoje a gente busca maior leveza, porém não pode fugir um pouco de formalidade que a nossa profissão exige. E essa formalidade impõe postura, impõe saber se comunicar, impõe saber falar, né, sem enaltecer a voz de forma exagerada, porque a gente tem duas formas de se comunicar. Ou a gente se comunica com violência, ou a gente se comunica com técnica. Então, não precisa aumentar a voz, não precisa nada disso. Então, tudo isso envolve... Na última aula que eu dei, que eu falava sobre a Assembleia é um momento político onde nós estamos ali para manifestar ali a nossa opinião técnica e tal. E aí eu disse que, na realidade, o conhecimento técnico a gente tem a obrigação de ter. Mas o controle emocional, minha amiga, não é todo mundo que tem. A gente chega em casa exaurida. Exausta. E não é porque a gente estudou demais e teve que falar coisas técnicas, não, porque acaba que flui. Mas é o desgaste emocional, aquela energia que a gente recebe, a gente tem que saber lidar, tem que estar muito bem preparada para poder lidar comunicação. Com essas coisas. Então, a comissão ela tem esse papel, eu sou muito orgulhosa hoje do papel que a comissão está tendo perante os colegas advogados e perante a sociedade, né, que estão começando a enxergar o direito condominial de outra forma. Nós estamos fazendo eventos, inclusive nosso próximo evento vai ser um podcast também da comissão. E o nosso último evento, na realidade, nosso último projeto, que foi o projeto piloto aí esse ano, foi o nosso manual de boas práticas da advocacia condominial. Pedir a Tito, consegue, Tito, colocar a capa do manual aí? Para o pessoal? Parabéns por essa iniciativa. Foi uma iniciativa de Jamile Mascarenhas. Eu não participei porque eu entrei logo depois, mas fui ao evento. E outra coisa importante, que a comissão, especificamente a Comissão de Direito Condominial, ela não atrai apenas os advogados, mas também os síndicos. Os síndicos, está aberto aos síndicos a participação nos eventos. Né? No lançamento desse manual, inúmeros síndicos estiveram presentes, né? Foram apresentados os temas relacionados a condomínio e ali você consegue levar o conhecimento para esses operadores dos condomínios, porque quanto mais conhecimento para esses gestores, melhor para eles lidarem com as questões do dia a dia e para os condôminos. Inclusive, quem quiser receber esse manual online, vai lá no @condecomunica, solicita que nós vamos mandar para você. Porque, Exato. Como você disse, quanto mais conhecimento técnico, facilita. Perfeito. E depois, como você bem falou, a gente tem que dar importância à forma da gente comunicar, com respeito, com clareza, trazendo soluções, não só críticas, se posicionando. Então, a gente lembrar que existe a comunicação verbal e a não verbal. Você falou de frequência, energia, o sorriso, Verdade. o saber chegar, o saber falar, comunicar o que você quer, sem agredir, sem violência, trazendo fatos, ouvindo opiniões contraditórias para se A chegar. Assembleia é ao um bom lugar onde senso. você tem realmente que ouvir as opiniões contraditórias e tentar, como advogado ou como síndico,
equalizar aqui, dizer, olha, qual é o objetivo da coletividade? Você tem essa opinião, você tem essa outra opinião, vamos tentar chegar num denominador comum. Isso é. Isso. E aí eu quero que você fale um pouquinho aí desse manual. Qual é o objetivo dele? Então, justamente foi pensando nessa necessidade da gente ter aí um comportamento um pouco mais coerente com o que a advocacia, com o que a ordem ela espera de nós, né? Na sucessão entre um advogado e outro, como que a gente deve se portar no subestabelecimento, o que é que a gente precisa para fazer uma assembleia assertiva. Então, esse manual é uma orientação prática para quem está iniciando e para quem já está na carreira aí, porque traz diversos temas que não estão muito conectados de forma exclusiva com a técnica, mas sim com a prática, com o dia a dia. O que é que você precisa? Então, vai para a questão emocional, vai para a questão comportamental, vai para o que a questão ética, está muito evidente nesse manual. Então, é aquela coisa de você dizer assim, olha, você terminou a faculdade, você aprendeu a parte técnica e agora eu vou lhe ensinar, vou lhe dar os caminhos para você ingressar aqui nesse ramo aqui de forma prática. Então, assim, foi muito bem recepcionado. Eu recebi inúmeras ligações, mensagens de colegas advogados de outros estados que me encontraram em alguns eventos que eu falei, nossa, adorei, vamos copiar. Vai ser replicado. Usando a comunicação, uma publicação a seu favor, para passar informação. E sabe o que é interessante, Monique, complementando a fala de Jamile, porque isso é muito importante para a advocacia condominial, porque é um ramo extremamente recente. Nós já trabalhamos há muitos anos, mas não existe... para você ter ideia, eu acho que uma pós-graduação nessa área tem 2 anos. Pouquíssimo tempo. Então, assim, não existe ainda. Na faculdade de Direito, não existe ainda, pelo menos eu tenho algumas conhecimento. Faculdades que tem, já tem, mas né? como optativa. Como optativa, exatamente. Não tem como matéria uma matéria obrigatória de direito tempo. condominial. Outra questão de tempo. Mas, assim, enaltecer essa iniciativa, porque não há ainda uma formalidade em relação a esse ramo do direito, e a Comissão de Direito Condominial da OAB Bahia trazendo esse manual, ela é um farol para os advogados que já estão nessa área ou que querem ingressar. Então, isso é uma iniciativa que realmente tem que ser enaltecida. E que tomara que seja replicada por outras seccionais. Só para lembrar, nós tivemos diversos coautores, tá? Os coautores foram os membros da própria comissão. Então, não dá para citar o nome de todo mundo, que é muita gente, mas tivemos o pessoal vai aí receber um artigo de cada coautor, cada especialista, todos eles especialistas na área de direito mesmo? condominial. Quantos somos? Eu não lembro. Acho que 30 eu e acho... poucos. Não, que fizeram o manual. Não, da comissão. Hoje já deve ter uns 30 e poucos. Uns 30 Todos especialistas. Então, assim, é muito interessante. E é um ambiente muito bom, né? A gente faz parte de um grupo de WhatsApp maravilhoso que dá super certo, porque a gente troca experiências. Então, a gente vai levando, olha, tô com um caso assim, como você acha que é a melhor forma? Então, isso é tão interessante. As trocas são esse ambiente. ricas. Exatamente. Não, e é super importante pra gente que vive em condomínio, né? E eu vivo em vários ao mesmo tempo, a gente contar com o jurídico, né? Eu ouço direto a síndica do meu prédio, ela fala assim, a gente bota uma pergunta, vou consultar o jurídico. Ótimo. Que bom. Nós estamos sempre respaldados pela lei, pelas boas práticas. Pelas boas práticas, né? Pelo que é correto fazer. Então, isso é muito importante, porque o que a gente vê no dia a dia, eu não sei o que faz com a cabeça das pessoas, que elas... o desrespeito, as ofensas, a desconfiança gratuita, sem ter motivo, né? A desconfiança... Falta de paciência. De achar que a síndica ou o síndico está fazendo coisas erradas. Sem qualquer prova, sem qualquer fundamento. Nada. A gente vê isso no dia a dia, né? Então, é muito importante que os condomínios todos despertem para isso, para a necessidade, para a importância de ter uma assessoria jurídica para que esses casos... Porque na hora da ofensa, o jurídico é muito importante. Vai dizer, olha, freia aí, puxa o freio de mão, porque isso pode te trazer consequências, né? Então, eu acho muito legal que essa área esteja se desenvolvendo para trazer esse ambiente mais educado, mais civilizado para os condomínios, porque nem sempre foi assim, né? É o que a gente quer. E aproveitando, Ana, já que a gente fala tanto de coletividade, você teve uma experiência, você se candidatou a vereadora, e eu queria saber como que a comunicação lhe ajudou nesse processo, como é que foi essa experiência? Olha, foi, para mim, uma das experiências mais importantes da minha vida, porque eu sempre vivi do outro lado.
né, como jornalista, postura crítica para a política e tal, e a política é muito assustadora, principalmente para mulheres. E quando eu tomei coragem de enfrentar e fui lá e vi, gente, eu fui de cabeça, de coração, de alma, com tudo. E foi uma experiência incrível. Primeiro porque eu sempre gostei do social. Então eu dizia, eu não sou uma política, eu sou uma jornalista que está colocando a minha experiência de 40 anos a serviço da comunidade. Então eu tinha propósitos, eu tinha projetos que eu gostaria de implementar. Busquei a ajuda de mulheres incríveis, assim, em áreas que eu tinha muita vontade de empreender na política. Mas a política é algo muito complicado para mulheres, né? Eu sempre digo, eles que eu digo o clube do Bolinha que gere a política, eles precisam da gente, mas eles querem a gente efetivamente eleitas, eu não tenho essa certeza. E, na prática, eu vivi também a experiência de candidata a deputada federal. Eu fui candidata a federal e fui candidata a vereadora. A federal foi para ganhar a experiência, para entender, porque existe um mecanismo por trás, tipo prestação de conta, que é muito sério, é levado muito a sério. E a gente tem que aprender esses instrumentos, como utilizar, como que você faz uma contabilidade, uma tesouraria de uma campanha. É maravilhoso, é um negócio incrível. E a comunicação, para mim, foram duas experiências completamente diferentes, porque para a primeira eu contratei uma empresa de fora, que custou uma fortuna, mas que me ajudou muito a entender como que a comunicação funciona. E dessa segunda vez, com menos verba, porque para vereador, né, o fundo é menor, eu contratei uma equipe daqui, todo mundo muito jovem, e foi uma escola, uma experiência incrível. E eu adoro ir para a rua, eu gosto do corpo a corpo, eu gosto de estar junto das pessoas, gosto de gente. E a campanha era toda feita na rua. Então, quando me dizia assim, hoje é dia de ir para Cajazeira, gente, eu vibrava. Eu amava ir para Cajazeira, sabe? Botava um tênis, uma calça, e era beijos e abraços naquela feirinha de Cajazeira 10. Então, assim, eu gosto disso. Mas, infelizmente... Como repórter, você vivenciou muito isso, né? Muito. E outra coisa que você falou da inteligência emocional é importantíssimo, porque tem uma comunidade que, mesmo sem estar candidata, eu sempre me dediquei, eu sempre me doei muito para essa comunidade. E foi uma comunidade que eu vi muito de perto, muitas dores, muitos sofrimentos, e é uma comunidade que alagava todos os dias por causa da maré, que é Novos Alagados. Alagava, subia, descia, e o povo não podia nem sair de casa para trabalhar, porque era uma água suja e etc. Eu consegui levar 2 secretários para lá, e a gente fez uma obra, e eu nem sonhava em ser candidata a vereadora. Eu queria realmente participar da transformação, né, desse ambiente. E nessa comunidade, a gente espera assim, poxa, essa comunidade vai reconhecer, vai ser minha aliada nesse projeto. Foi o lugar que eu tive menos voto. Nossa. Então, assim, a ciência da política de uma eleição é muito diferente daquilo que a gente imagina. Então, por isso, as surpresas, né? Porque todo mundo tinha certeza que eu ia ser eleita. E eu não cheguei perto. E pretende de quero novo? Mais. Não? A princípio, né? Eu digo não, da outra vez eu disse não, meu marido disse, você disse que não ia, vai de novo. Eu preciso viver essa. É só metamorfose ambulante. Porque eu queria ser vereadora. Ana, e você tem projetos na área de comunicação? Olha, conta pra gente, você é tão querida, tão reconhecida, né? Você deixou esse legado. É uma coisa que eu vivi muito essa cobrança, né? De que se eu ia deixar pra lá tudo aquilo que eu criei, construí durante 40 anos, e é difícil, não é fácil. O meu primeiro projeto foi um projeto audiovisual, o Shopping da Bahia, Everton à frente, ele comprou a ideia, abraçou a ideia, a gente ia realizar, aí veio a pandemia. Foi por água abaixo e também perdeu um pouco o sentido, porque ele tinha um propósito por trás, que era os 45 anos do shopping. Então, era um projeto de 40 mais, 50 mais, que eu tinha muita vontade de tratar esse assunto. Eu lembro, e a sua cara. Como uma cidade. Seu Instagram até tem alguma coisa assim, né? 50, alguma coisa, né? De atleta aos 50. Legal.
E foi assim, era a cidade que a gente desejava viver. Não a cidade do idoso coitado, não, mas da inclusão total, recolocação no mercado de trabalho. Eu sou idosa, eu tenho 64 anos. Me sinto assim, hiper jovem. E é um movimento que a gente vê em todos os espaços. É um mercado, né? As grandes marcas, inclusive, as maisons internacionais, hoje, elas estão muito focadas no mercado imobiliário. Eu, inclusive, vi uma notícia semana passada, não sei se você viu, de um condomínio que está sendo construído em São Paulo, exclusivamente para os idosos. O Petubaville foi concebido para isso, mas acabou não avançando. Mas eu tô com um projeto, eu e Juliana Velanes, que é a esposa de Sodak, que apresenta o BATV. Ela é uma menina espertíssima, é advogada também, mas ela hoje trabalha, ela tem um spa na Pituba, que trabalha bem nessa área de bem-estar. E a gente se dá extremamente bem, e a gente, trocando ideias, a gente resolveu fazer um podcast também. A gente está concluindo o projeto para capitalizar, para captar, né, recursos para a gente poder botar. Mas a gente já viu o estúdio, a gente já definiu algumas coisas que para tratar justamente desse segmento. Com certeza já é sucesso. E, Jamília, eu queria saber, você vê tantos conflitos, conta alguma história pra gente, ou algum onde a comunicação ajudou, como é que foi? O que é que você acha dessa habilidade? Que eu digo que todo advogado, ele precisa, hoje todas as áreas. Hoje falam assim, você é contratada pelas suas habilidades técnicas, mas você é demitida pela falta de habilidades pessoais, humanas. E a comunicação é a número 1 em qualquer área, eu não tenho dúvida. Então, eu queria que você falasse sua opinião e os conflitos e como é que você resolve. Perfeito. Olha só, a gente lida com problemas, já começa por aí. Então, a gente tem, por obrigação, saber lidar, ter controle emocional para lidar com isso. Eu falo, nós, advogados, né, de todas as áreas, sobretudo da área de família, que tem que ter uma sensibilidade muito maior, e também da área condominial, porque nós lidamos com a vida das pessoas, é a convivência das pessoas. São pais, mães, filhos, filhas. Eu digo que a gente é empregado doméstico, porque a gente trabalha na casa dos outros, e é verdade, no lar. Pets, que hoje... Exato. Então, assim, pets que, na realidade, são filhos para algumas pessoas, para outras pessoas não são. Então, a gente tem um papel muito importante de equalizar todas essas opiniões, que temos muitas opiniões divergentes, e aí envolve não somente isso, envolve pessoas de culturas diferentes, educações diferentes, referências pessoais diferentes. Um tem uma opinião, outro tem opinião, e eu sempre deixo muito claro, gente, vocês podem ter opiniões divergentes, mas vocês precisam respeitar a opinião dos outros. Então, esse é o maior desafio, porque dentro de uma coletividade, a gente não pode utilizar a propriedade de forma absoluta, a gente tem limitações. Claro. Eu tenho que usar a minha propriedade de modo a não incomodar você, de modo a não incomodar nossos vizinhos. E uma coisa que eu vi no último podcast de vocês, que eu assisti todinho, o Cristiane, que legal. Eu vi vocês falando uma coisa interessantíssima. As pessoas esqueceram de se referir umas às outras como vizinhos. Exatamente. A gente tem que trazer de volta Esqueceu a força dessa palavra. Aquela não coisa é o morador do meu prédio. E esqueceu aquela coisa de, poxa, fiz um bolo, deixa eu levar um pedacinho para minha vizinha. Poxa, eu, por exemplo, graças a Deus, os meus 2 vizinhos, eu moro em casa, então minha vizinha do lado direito e minha vizinha do lado esquerdo são maravilhosas. E a do lado de cá tem 3 filhinhas. E aí chega Páscoa, aí eu compro 3 ovos da Páscoa, aí levo para elas. Elas fazem aniversário, aí elas levam um bolinho para mim. Então, assim, isso faz toda a diferença, né, nas relações. Então, é só para exemplificar, porque conflito a gente já passou por muitos, né, Mili? Com certeza. Mas só para exemplificar uma questão que realmente foi muito forte. Quando nós estamos lidando com uma assembleia de destituição, é uma assembleia extremamente delicada. Destituição do síndico. Do síndico. Porque nós estamos ali para representar os interesses da coletividade. E aí a coletividade quer tirar aquele síndico ele contratou, fica na situação bem delicada. Então a gente precisa ter um controle emocional muito grande, porque às vezes as pessoas que estão ali estão envolvidas de forma emocional muito forte, a questão emocional está muito forte e querem impor a sua verdade. Fora, tal, aquela confusão que se cria, e a gente precisa manter a ordem, a gente precisa mostrar às pessoas que o caminho não é esse. Até porque se ultrapassar aquela linha ali, pode se configurar crime. Né? Pode ir para
partir para uma agressão verbal, uma agressão física, e aí a gente traz aquele, como ela falou aqui, o jurídico diz, opa, vamos ter calma, vamos mostrar as responsabilidades de cada um, até onde cada um pode ir. Garantir a ampla defesa, o contraditório de forma respeitosa. E o papel do advogado, eu sempre falo isso, porque a gente, infelizmente, tem alguns colegas no nosso mercado que tem alguns comportamentos que a gente fica realmente decepcionada, né? No sentido de, ao invés de apaziguar, inflama. Né? A gente tem alguns colegas que a gente fica sabendo aí do mercado que bate na mesa, que grita. Então, não é uma postura que a gente espera de um advogado que seja realmente especialista na área. Ele precisa, muito pelo contrário, o nosso papel social de apaziguar, de trazer a paz social para aquele ambiente é muito maior, é muito mais forte. Então, é isso. É o nosso papel, além da questão técnica, é a gente tentar buscar e conscientizar as pessoas da importância da gente conviver bem. E eu acho que a Ana até comentou, eu acho que a gente está precisando treinar a escuta. A escuta ativa, todo mundo quer falar, ninguém quer escutar a opinião do outro, não tem paciência. E nesse... assembleia é a tônica, né? Nas assembleias condominiais. Então, e ela falou uma coisa certa das acusações, né? As pessoas às vezes acusam o síndico tá roubando, o síndico tá aí. Você vai pro grupo do WhatsApp, né, Jami? Isso é sério, ação-reação, isso é calúnia. Sem prova. Isso é crime. E Ana, eu queria saber você tem alguma experiência que a comunicação, essa bagagem que você tem de relacionamento, do saber se relacionar, de ter esse olhar humano, lhe ajudou, a comunicação lhe ajudou em algum conflito? Eu não digo a comunicação técnica, né? Mas é a minha natureza. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu gosto de gente. E meu marido, a gente chega no iate, ele me larga, vai embora para as quadras e eu vou devagarzinho e atravesso, leva uns 45 minutos, porque eu paro para falar com todo mundo. Eu gosto disso, entendeu? Então, da minha turma, a gente gosta muito de gente. É da minha natureza. Então, assim, meu primeiro apartamento comprado e tal, por mim, eu tinha 21 anos. Com 22, minha filha nasceu lá. E eu pedia socorro às vizinhas. Minha mãe morava em Vilas e eu aqui. Então, eu tinha que recorrer e nós criamos um ambiente muito saudável nesse prédio. Porque eram todos muito jovens, todos com filhos pequenos. E a gente tinha uma área imensa no prédio embaixo, que a gente fazia as nossas confraternizações sempre. Então, a gente vivia juntos, né? Era uma turma, realmente, minha filha é amiga das meninas até hoje. Meu filho é amigo até hoje. Depois eu fui morar em Vilas, fui morar num condomínio de casas, e lá também a mesma coisa. Meu filho era o jogador de futebol da turma, ficava louca procurando ele pelo condomínio que ele desaparecia. E a gente teve uma relação, uma vida muito saudável. E a comunicação, eu digo, a gente sempre tem aquele que vai puxar, botar o pano, vamos, vem cá, vamos conversar, vamos, né, aliviar aí o peso da discussão. E lá no meu condomínio de Vilas tem uma coisa interessante, que existia muita briga por causa da velocidade que o pessoal andava nas ruas do condomínio de casa. E aí nós chegamos, olha que lindo, nós chegamos a uma solução maravilhosa. Ao invés de quebra-molas, botamos caqueiros gigantes de plantas lindas, buganvílios lindos. Então, a pessoa tinha que fazer o zigue-zague nas ruas e não podia, e não dava para... E olhavam uma coisa tão bela, eu tenho que ter cuidado para não estragar. Os caqueiros viraram habitat de corujas, então a gente ouvia de noite aquela gritaria das corujas, era tão bonito, legal, olha que dica legal essa sua. Maravilhoso. E minha casa era meio que quartel-general dos adolescentes, e eu e Paulinho, a gente estava sempre metido com eles. Então, eram os nossos amigos, os nossos vizinhos e os jovens do condomínio. Então, minha casa não tinha muro. Era uma cerca viva. E eu me lembro que até hoje, quando dava assim, sexta, eu só via as caixinhas. Na época era Skol, né? Ninguém tomava, nem tinha Heineken aqui. Aí só via as caixinhas de cerveja amarelas, assim, passando, para entrar em casa. E eu tinha um freezer no fundo da casa que era da galera.
Que legal. Chegava lá e botava cerveja e todo mundo trazia. E eu adoro cozinhar, então eu testava todo mundo nas minhas novas receitas. Que delícia. Muito melhor viver Fiquei com assim, vontade de Não ser sua não é mais vizinha. gostoso, pois Muito é. melhor. É divertido. Eu digo sempre isso, tem que ter intenção, a vontade, conversar, se relacionar é importante, porque torna a nossa vida mais leve. Na hora que você precisar do vizinho, você vai ter. E, gente, não é só para dar alguma coisa, é uma palavra amiga, é um bom dia, é salvar mesmo numa situação Verdade. que necessite Sempre. algo Eu já pra peguei cozinhar. filha de vizinha chorando muito e aquilo nesse condomínio de casa, na casa do outro lado, mas e eu vi aquela criança chorando, não é normal, não pode ser normal. E eu sem saber como chamar a vizinha e dizer, presta Pois atenção. E hoje, Pra com ver essa o que é que tá violência acontecendo. doméstica, Que é muito maravilha. importante esse olhar. Trabalhar, e a criança ficava em casa. E eu, olha, foi uma luta comigo mesma, ver como que eu ia abordar esse assunto sem acusar, sem ter Sim, prova, entendeu? é. Mas a criança realmente... Mas você vê, olha a ajuda que você Era deu, a mãe muito trabalhando, o verdade. vizinho serve para isso também. Também. verdade. E, gente, a gente vai começar agora um quadro novo, Pode, Doutora, porque vocês mandaram perguntas e a doutora Jamile vai responder. Eu vou pedir, inclusive, a participação da minha xará, Jamile Mascarenhas, agradecer a quem mandou perguntas. A gente vai selecionar aqui, eu selecionei 2, porque não temos tempo para tanto, mas a gente garante que nos próximos episódios a gente vai responder todas as perguntas que vocês mandaram. Continuem mandando. É um podcast interativo e Isso. feito para vocês. Olha só, a primeira pergunta é o seguinte: quanto tempo dura uma execução de débitos condominiais? Como é que se fala no popular? Quem souber morre, né? Mas brincadeiras à parte, a gente até, né, eu tenho visto no juiz, aqui falando da realidade da Bahia, né, você que está nos assistindo que não é da Bahia, mas falando da realidade da Bahia, não é uma ação muito longa, né, Jamile? Assim, de verdade, o nosso judiciário, ele tem, né, apesar de muito ainda a melhorar, a gente tem visto, desde a pandemia, inclusive, com o aumento, né, com o incremento da tecnologia na justiça, a gente vê que isso tem melhorado muito. Mas prazo, você que fez a pergunta e para todos vocês que eu acho que se interessam por saber, prazo na justiça não tem como a gente precisar. Só existe prazo para advogado, né? Que o juiz diz, você tem tantos dias para se manifestar. Mas o importante, se eu posso dar um aconselhamento, né? A pessoa que mandou, informou, inclusive, que é síndica, eu posso dar um aconselhamento, é que você faça uma cobrança extrajudicial, né? Desde o início, uma comunicação com os condôminos, primeiro, da necessidade, da importância do pagamento dessas taxas condominiais. Afinal de contas, o condomínio ele não tem lucro. O condomínio só tem a arrecadação das taxas condominiais. E uma comunicação, né, mais próxima dos condôminos, que mostre realmente a importância da adimplência. Isso eu acho que é muito importante. E pode ser um divisor de águas. E a cobrança extrajudicial, sabe, gente, não busque apenas, não acho que a justiça vai resolver tudo. Eu acho que no administrativo, ali no dia a dia, a gente consegue muito mais resultado do que no judiciário. Obviamente, é um mecanismo essencial para a sociedade, na área condominial, sem dúvidas, mas é preciso que vocês, síndicos, tenham esse olhar extrajudicial, a comunicação com seus condôminos, e, se não houver jeito, partir para a esfera judicial, tenha sua documentação muito bem organizada. Hoje, para uma execução de taxa condominial, você precisa ter uma ata de uma assembleia onde foi aprovada essa taxa condominial muito bem escrita, com os valores, mostrando que ela foi realmente aprovada pela maioria dos presentes. Então, a documentação é essencial para uma ação mais assertiva e que não demore tanto. Exatamente. Você falou 2 pontos aqui que você estava falando, eu estava pensando em complementar. Uma coisa importante, às vezes as pessoas pensam que a ação, porque são coisas diferentes, Isso. tá? Mas a ação de execução, teoricamente, teria que ser mais rápida do que a ação de cobrança, e não necessariamente. Então é importante a gente já partir dessa premissa. E também aqui na Bahia, a gente pode ingressar no Juizado Especial Civil, que tem alguns lugares que não pode. São Paulo, por exemplo, para você cobrar a taxa condominial, é só na Justiça Comum. Minas Gerais também. Que é muito mais
lenta. Só que aí a gente tem um outro viés. Muito embora o juizado ele seja um pouco mais célere, nós temos alguns outros desafios nos juizados que acabam retardando o nosso processo. Inclusive, nós fizemos um fórum da advocacia o ano passado, da advocacia condominial, que foi somente para tratar desses desafios que nós enfrentamos nos juizados especiais cíveis, com decisões esdrúxulas, contraditórias. Um juiz pensa de uma forma, o outro pensa de outra, e aí você fica louco. E aí extingue as ações sem resolução de mérito, atrapalha um pouco. Então, assim, foi esse evento, inclusive, a gente vai fazer a segunda rodada dele, né? O segundo fórum, muito em breve. Esse evento foi extremamente importante para os síndicos que se fizeram presentes e puderam entender que, às vezes, o problema não é o advogado que está sendo lento, porque a culpa sempre cai para a gente. Verdade. Esse processo não anda, o advogado é mole, o advogado não é. Às vezes, é a forma como os juizados eles estão encarando a questão que, por exemplo, às vezes não tem o percentual dos honorários indicados na convenção. Aí tem juiz que não exige, já tem juiz que exige. A questão de você não ter a convenção registrada, tem juiz que exige. Isso. Então, assim, tudo é muito relativo. Dar prazo, a gente seria imprudente. Verdade. Mas celeridade, eu sempre digo, olha, se você quer celeridade, não vá para a justiça. Tem que ter paciência. Exato. Né? Agora, por isso claro, que o extrajudicial, a comunicação do síndico é muito importante. O acordo, né? Tentar o acordo, exatamente. Assim como na comunicação, o que é acordado não sai caro. Às vezes vai ter outro dia no meu prédio deu uma confusão, porque foram trocar algo no hall de entrada. Não sei se foi a luz ou algo de fogo. E não avisaram. Então, e não tiraram. Tem um móvel que a gente cuida. E a minha vizinha mesmo, não, gente, peraí, me avisem, porque eu tiro, eu boto dentro de casa para não estragar. Então, o que eu digo, às vezes, é só um cuidado de avisar, de combinar. Né? Comunicação combinado não sai caro. É verdade. Bom, eu vou deixar outra pergunta, porque essa já gerou muitas discussões aqui. Vou deixar outra pergunta para o próximo episódio. E agora, dar a palavra à bela Monique Melo. Outro quadro que a gente está lançando hoje aqui nesse episódio, que é o Conde Comunique-se. Eu quero que você dê, Monique, em todo episódio, ela vai dar uma dica de comunicação para síndicos, para condôminos, para condomínios, de uma forma geral. Pronto. Você falou muito de inteligência emocional. A única coisa que a gente controla nessa vida é a nossa reação. Então, a gente precisa respirar. Aquilo que a gente fala, contar até 10, é respirar um pouco, entender, não ser máquina, não agir no automático, pensar no que ouvimos e, principalmente, pensar antes de falar. O que falar? Porque essa reação, o outro só é um estímulo ao seu sentimento, mas o sentimento é seu. Então, o controle emocional, você que tem que ter. Respire, se acalme, invista em autoconhecimento. Uma dica que eu dou é domine o que você está sentindo. A partir do momento, o que eu estou sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é vingança pelo que ela falou. Na hora que você denomina, você já controla a emoção. Respira um pouco, responde e pense na consequência. Como o Jamile muito bem disse aqui, você não pode cometer um crime, você não pode fazer uma denúncia leviana, precisa de fatos. Então, simplesmente trabalhe o seu autoconhecimento e controle a sua reação, porque isso só você pode fazer. Vamos levar a Monique em todas as assembleias, hein, Jamile? Maravilhoso. Para falar disso, porque é o que mais a gente vê. Eu sempre criar regras, a gente vai criar, a gente quer criar, né, Jamile? Um manual para a assembleia. Porque muitas vezes é regra só de organização e da pessoa parar um pouquinho e pensar no automático, na pressa. Chega na reunião cansada, com raiva, já teve algum desentendimento com algum vizinho, ou o barulho que incomoda. Que está vivendo, né, e que leva tudo aquilo para a assembleia, que não é o local. Isa, e você trouxe uma coisa logo no início muito interessante, que a forma que a comunicação ela não é só verbal. Então, o síndico levar um coffee break, o síndico fazer uma chamada um pouco mais lúdica. Pessoal, estamos todos te aguardando. Iniciar com a música, iniciar com a frase bacana, dar um sorriso, boa noite. O acolhimento, quebrar um pouco o gelo. Eu tenho uma síndica que todo mundo que chega que tem a lista de presença ganha um chocolatezinho, aí assina. A pessoa já quebra aquela coisa, né, de estar ali.
E uma coisa também, Emily, que você falou, sobre a questão da comunicação também, da transparência. Às vezes, o condomínio, já aconteceu em diversos casos, o condomínio deixar de pagar porque acha que o síndico está fazendo alguma coisa de errado. Então, não vou pagar a cota condominial. E, às vezes, uma comunicação transparente, uma gestão transparente. Fez uma coisa, fez uma obra, lança comunicado. Fez uma reforma, bota para as pessoas saberem o que está acontecendo, porque as pessoas não têm noção e, às vezes, não paga de retaliação. Então, veja como, mais uma vez, a comunicação é importante. E a conversa, né? Aquilo, o acordo, muitas vezes, você batendo um papo, entendendo a situação financeira, às vezes é um momento, e traçando um planejamento, não precisa ir para a justiça, você consegue o acordo. E, Ana, quero sua opinião também, quero uma dica sua, uma orientação. Menina, eu tô aqui aprendendo um bocado de coisa, mas assim, a minha vivência de condomínio é muito larga, porque tem casa de praia, é condomínio. Eu tenho um apartamento no Ondina, parte hotel, esse é que eu acho mais complicado, porque são 314 unidades, parece. Então, agradar a gregos e troianos, existe uma disputa, uma política de guerra entre morador e investidor. Então, se você é investidor, você aluga, o morador, ele acha que é uma invasão de privacidade. E não é. O Ondina foi criado para isso. E tem situações do tipo... porque o hóspede gasta luz, né? Sim, mas e quem mora, que fica todos os dias dentro de casa, não gasta mais? Então, assim, é uma disputa tão inútil, tão desnecessária, tão sem nada a ver, nada a ver. E aí tem uma síndica que eu acho ela maravilhosa, mas toda hora eu mando mensagem para ela, eu falo, você tem sangue de barata. Eu já tinha mandado para aquele lugar. Porque, paciência zero, eu não tenho condições nenhuma de ser síndica de um espaço tão grande, gigante, de 40 anos de idade. Não é fácil. Que precisa toda hora de pequenos ajustes. O desafio é uma loucura, uma loucura. Mas assim, as minhas experiências são muito mais positivas do que negativas, né? Nosso vilarejo lá de Itacimirim é uma experiência maravilhosa, porque são só 20 unidades e todo mundo é muito ligado, né, um com o outro, e desde o primeiro dia, quando a gente chegou, a gente foi muito bem recebido, e a gente faz festa, a gente já fez não sei quantos réveillões, a gente faz muita coisa, tá todo mundo muito unido. Acolhimento, é raro, a gente está né? falando assim, Diago, você falou como receber numa assembleia, como receber num condomínio, você disse que você foi muito bem recebida, e é isso, gente. Vamos ser vizinhos, vamos receber bem, com boa vontade, abrir o coração, pra que ser tão duro? A vida já deixa os problemas reais, não inventar, né, Ana? Como você quando eu disse, fui logo para argumentos. Itacimirim, eu adorava, porque do outro lado da rua mora um amigo nosso, numa casa grande, que é um terreno gigante com 3 irmãos, e tudo casa. E aí a gente chegava um sábado, atravessava com as comidas na mão, para ir para a casa do vizinho. Aí a gente dizia, gente, Itacimirim trouxe de volta algo que eu vivi na minha infância, porque meu pai mineiro do interior de Minas, minha mãe de Jiquié, então... eu ia para feira com meu avô, eu sou apaixonada por feira. Então, eu gosto dessa convivência com as pessoas, o papo. Você não poderia ser outra coisa senão jornalista. Né? Não tinha. É isso que a gente quer trazer aqui no Conde Comunica, resgatar, né? Essa convivência boa. A gente quer mostrar que não precisa, apesar das diferenças, haver conflitos. Né? E o prazer da conversa, de você aprender com o outro. Ele tem uma vida completamente diferente, pensamentos também, crenças, e isso é muito bom. A gente ouvir histórias diferentes das nossas, porque nos enriquece. Mas essa leveza é uma escolha. É verdade. Né? E as pessoas, muitas vezes, escolhem o caminho mais difícil, e tem coisas que não tem mais como mudar. Pesado, e não o da leveza, de ser, de conviver, de troca, e de gostar do outro. Né? A gente tem tempo? Pouquinho. Vou contar uma história aqui, rapidinho. Ótimo. Essa questão da leveza, tá? Uma história que realmente foi bem emblemática na minha advocacia. Eu estava rapidinho, tá? Eu estava advogando para um grupo de condôminos, né? Para tentar destituir uma síndica. E tinha um advogado, que era da síndica e tal, do condomínio. E aí, nessa assembleia, que foi extremamente tumultuada, eu percebi que ela não estava fisicamente bem.
que ela baixava a cabeça. Aí eu encostei lá, aí comecei a conversar com ela sobre o mérito da situação, a síndica. E falei, por que a senhora não entrega? Não tá, foi uma assembleia extremamente tumultuada. Eu estou vendo que a senhora está cansada, não está lhe fazendo bem. Aí ela falou, minha filha, eu estou com câncer. Mas eu não vou abrir mão, eu não vou dar ousadia, eu não vou, aquela coisa toda. E eu, aquilo ali me destruiu, porque, tipo, meu Deus, ela tá percebendo que ela não tá bem. Resultado, demorou mais ou menos um mês, depois ela faleceu. Levou pro pessoal. Não valeu a pena, né? Entende? Levou um pro desgaste pessoal. absurdo. É isso que a gente tem que enxergar, né? Isso. A vida é pros vivos, a gente tem que viver hoje. E a vida tá assim, ó. E viver da melhor maneira possível. E a expectativa de vida tá cada vez maior. A gente tá com 60, 70, super bem, super saudável. Vamos conviver mais e melhor. A gente tá chegando no final, infelizmente. O papo, né? Foi assim, fluiu de uma forma maravilhosa. Agora é o nosso grande final. Não, mas antes tem o seu, né? Primeiro eu quero ouvir de você uma frase. Eu já falei tantas aqui, tá bom, certo. Uma frase de comunicação. Tá. Traz aí seu conhecimento. Eu vou lembrar Rubem Alves, porque a gente fala tanto da comunicação verbal e eu queria falar da importância do silêncio. Em 30 anos... cadê? Adoro. Nossa imagem. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. A natureza é sábia. Vamos ouvir mais. Eu sei que não é fácil, inclusive para mim, tá? A gente, jornalista. Nós 4 aqui gostamos muito de falar. Mas... E a gente sempre termina, eu termino, com uma forma de comunicar. Não, peraí, eu não disse a frase. A frase de Rubem Alves, que eu adoro, e eu acho que eu vou criar esse curso, ele disse, todo mundo quer curso de oratória. Eu não vi ainda ninguém querer curso de escutatória. Perfeito. Ele se foi e eu acho que eu vou criar esse curso, porque o silêncio, aquela orientação que eu dei, quando você para, quando você se conecta com você mesma, porque a comunicação mais importante é a intrapessoal, é o que você fala para você, você consegue ser um ser humano melhor, você consegue conversar, compreender mais a si mesmo e ao outro, porque o que a gente faz com o outro, a gente faz muito pior com a gente. Uau! Maravilha, grande lição. E eu vou terminar com uma comunicação, um tipo de comunicação que eu adoro, que é a musical. Eu sempre fico pensando durante o podcast que música eu vou cantar. Todo o final do podcast, Ana, eu canto. Jamile já explorar o talento da cantora. Maravilhosa. Jamile já conhece, Monique já conhece também, esse é meu lado, cantora. E eu fiquei assim, a gente falou muito do nosso papel, da mulher. E eu acho que na comunicação, nós somos, talvez, as mulheres, puxando a sardinha para o nosso lado, mas assim, mestres em comunicar. A gente tem que se comunicar com os nossos filhos, né? Quem é casado com os maridos, a gente tem que estar administrando o nosso lar, tem que estar nos comunicando para mostrar de uma forma eficaz, assertiva, o nosso poder, a nossa competência nos lugares de poder, né? Nas lideranças das grandes corporações. E aí eu lembrei de Milton, maravilhoso, né? Quando ele diz, só uma pesquinha aqui, tá? Da música, mas... Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo uma marca, Maria mistura a força da dor e a alegria. Por mais mulheres em lugar de destaque, para que elas estejam onde elas quiserem. Porque o lugar da mulher é onde ela quer. E para isso ela precisa ter independência, principalmente financeira. Então siga o seu talento, tenha garra, trabalhe, busque conhecimento. Planeje e venham para o mercado de trabalho e vamos tornar essa sociedade um lugar mais afetuoso, com mais acolhimento e melhor, né? Com que nós certeza. Vamos juntos, vamos nós todas juntas, vamos todas juntas agradecer a presença de vocês, foi Obrigada. maravilhoso. A gente agradece também. Que legal, Uma gente. delícia, uma delícia. Passou tão rápido. Passou super rápido, mas a gente vai ter uma longa caminhada e vocês com certeza em breve vão obrigado por Agrade- sempre esse trabalho maravilhoso, ao Bahia Notícias também, é uma alegria estar nessa casa. Um beijo, até o próximo episódio. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.